Capítulo 8. O quarto de George e a casa na rua Neibolt. 1. Richard Tozier desliga o rádio que estava tocando Like a Virgin, de Madonna, na WZON, uma estação que se declara roqueira estéreo AM de Bangor, com uma espécie de frequência histérica. Para no acostamento, desliga o motor do Mustang que o pessoal da Avis alugou para ele no Aeroporto Internacional de Bangor e sai. Houve sua própria inspiração e expiração nos ouvidos. Ele viu uma placa que fez a pele em suas costas ficar toda arrepiada. Ele anda até a frente do carro e coloca uma das mãos no capô. Ouve o motor estalando baixinho enquanto esfria. Ouve uma gralha gritar rapidamente e calar a boca. Há grilos, e no que diz respeito à trilha sonora, isso é tudo. Ele viu a placa, passou por ela e de repente está em Derry de novo, depois de 25 anos. Rich, boca de lixo, Tozier, voltou para casa. Ele. Uma dor que queima penetra em seus olhos de repente e apaga seus pensamentos. Ele dá um gritinho estrangulado e leva as mãos até o rosto. A única vez que sentiu uma coisa remotamente parecida com essa queimação foi quando prendeu um cílio na lente de contato na faculdade. E isso foi em um olho só. Essa dor terrível é nos dois. Antes que ele consiga alcançar metade do caminho até o rosto, a dor some. Ele baixa a mão lentamente, pensativo, e olha para a autoestrada 7. Ele saiu da via expressa na saída Etna-Haven, querendo, por algum motivo que não entendia, não chegar pela via expressa, que ainda estava em construção na área de Derry, quando ele e os pais tiraram a sujeira dessa cidadezinha estranha das solas dos sapatos e foram para o meio oeste. Não a via expressa teria sido mais rápida, mas teria sido errada. Assim, ele dirigiu pela autoestrada 9, pelo ninho adormecido de prédios, que era Haven Village, depois saiu para a autoestrada 7, e conforme seguiu o dia, ficou cada vez mais claro. Agora essa placa era do mesmo tipo de placa que marcava as fronteiras de mais de 600 cidades do Maine, mas como essa apertou seu coração. Condado de Penobscot, Derry, Maine. Atrás dessa, uma placa da Elks, uma placa do Rotary Club, e completando a trindade, uma placa proclamando o fato de que os leões de Derry rugem pelo fundo unido. Depois dessa, só a autoestrada 7 de novo, seguindo em linha reta entre áreas de pinheiros e abetos. Nessa luz silenciosa do dia que se firma, essas árvores parecem tão sonhadoras quanto fumaça azul acinzentada de cigarro presa no ar, parado de um quarto fechado. Derry, pensa ele. Derry, que Deus me ajude. Derry, inacreditável. Aqui está ele na autoestrada 7, 8 quilômetros à frente. Se o tempo ou um tornado não tiver derrubado nos anos que se passaram, está a fazenda Hullin, onde a mãe comprava ovos e a maior parte dos legumes e verduras. 3 quilômetros depois disso, a autoestrada 7 virava a estrada Wishton. É claro que a estrada Wishton acabava virando a rua Wishton. Digam aleluia por toda a eternidade. Amém. Em algum lugar entre a fazenda Rullin e a cidade, ele passaria pela casa dos Bowers e pela dos Hanlon. 1,5 quilômetros depois da dos Hanlon, ele veria o primeiro brilho do Candleskeg e o primeiro trecho de verde venenoso, a área baixa que era conhecida por algum motivo como Barrens. Não sei se sou capaz de encarar tudo aquilo, pensa Rich. Vamos falar a verdade aqui, pessoal. Não sei se sou capaz. A noite anterior inteira se passou como um sonho para ele. Enquanto ele continuou viajando, deslocando-se, percorrendo quilômetros, o sonho prosseguiu. Mas agora ele parou, ou melhor, a placa o fez parar, e ele despertou para uma verdade estranha. O sonho era realidade. Derry é a realidade. Parece que ele não consegue parar de lembrar. Ele pensa que as lembranças vão acabar deixando-o maluco e agora morde o lábio junto às palmas das mãos, aperta-as como se para se impedir de desmoronar. Ele sente que vai desabar e logo parece haver uma parte louca dele que espera ansiosamente o que pode estar por vir, mas a maior parte só se pergunta como ele vai conseguir passar pelos dias a seguir.
E agora seus pensamentos são interrompidos novamente. Um cervo está andando pela estrada. Ele consegue ouvir o baque suave dos cascos no asfalto. A respiração de Rich é interrompida no meio da expiração. Depois recomeça lentamente. Ele olha boquiaberto, parte dele pensando que nunca viu nada assim na Rodeo Drive. Não, ele precisou voltar para casa para ver uma coisa assim. É uma fêmea. Ela saiu do bosque à direita e faz uma pausa no meio da Autoestrada 7, com as pernas da frente de um lado da linha branca pontilhada e as pernas de trás do outro. Os olhos escuros observam Rich Tozier pacificamente. Ele lê interesse naqueles olhos, mas não medo. Ele olha para ela maravilhado, pensando que é um presságio, um prenúncio ou alguma espécie de merda de Madame Azonka, assim. E então, inesperadamente, a lembrança do Sr. Neal volta à mente dele. Que susto ele deu nos garotos naquele dia, chegando logo depois das histórias de Bill, Ben e Ed. O grupo todo, quase todo, pulou até ao céu. Agora, ao olhar para o servo, Rich inspira e se vê falando com uma das vozes. Mas, pela primeira vez em 25 anos ou mais, é a voz do policial irlandês, uma que ele incorporou ao repertório depois daquele dia memorável. Ela sai rolando pelo silêncio da manhã, como uma grande bola de boliche, sai mais alta e maior do que Rich jamais acreditaria. Jesus Cristo de calça curta! Que confusão é essa que você está fazendo aqui, servo? Jesus Cristo, vá para casa antes que eu decida dedurar você pro padre Oestegers. Antes de os ecos terem morrido, antes de a primeira gralha em choque conseguir começar a chamar a atenção dele pelo sacrilégio, o servo balança o rabo para ele como uma bandeira de trégua e desaparece nos abetos cinzentos do lado esquerdo da estrada, deixando uma pequena pilha de cocôs fumegantes para trás, para mostrar que, mesmo aos 37 anos, Rich Tozier ainda é capaz de mandar bem de tempos em tempos. Rich começa a rir. No começo só com risinhos baixos, mas sua própria ridicularidade o surpreende. Ali de pé, sob a luz do amanhecer do Maine, a 5.000 km de casa, gritando com um servo com sotaque de policial irlandês. As risadinhas viram uma série de risadas controladas, as risadas viram gargalhadas, as gargalhadas viram uivos, e ele acaba tendo que se segurar no carro enquanto lágrimas descem por seu rosto, e ele se questiona rapidamente se vai mijar nas calças. Cada vez que começa a se controlar, ele olha para a pilha de cocôs e recomeça tudo de novo. Ainda as gargalhadas, ele enfim consegue voltar para o banco do motorista e ligar o motor do Mustang. Um caminhão orinco de fertilizante químico passa em uma rajada de vento. Depois que passa, Rich volta para a estrada e segue para Derry. Ele já se sente melhor, sob controle, ou talvez seja apenas o fato de estar em movimento de novo, percorrendo quilômetros e o sonho de ter reafirmado. Ele começa a pensar no Sr. Neal de novo, no Sr. Neal e naquele dia na represa. O Sr. Neal perguntou a eles quem elaborou aquela gracinha. Ele consegue ver os 5 olhando com desconforto uns para os outros e lembra-se de como Ben acabou dando um passo à frente, com bochechas pálidas e olhar baixo, o rosto todo tremendo com a luta para não gaguejar. O pobre garoto deve ter achado que pegaria de 5 a 10 anos em Charles Rank por fazer os bueiros da rua Whitsham transbordarem. Rich pensa agora, mas assumiu mesmo assim. E ao fazer isso ele forçou o resto a se manifestar e apoiá-lo. Era isso ou se considerarem meninos ruins, covardes? Todas as coisas que os heróis da TV não eram. E isso os uniu, para o bem ou para o mal. Aparentemente os uniu pelos últimos 27 anos. Às vezes acontecimentos são como dominós. O primeiro derruba o segundo derruba o terceiro e não tem mais volta. Rich se pergunta quando ficou tarde demais para voltar atrás, quando ele e Stan apareceram e começaram a ajudar na construção da barragem, quando Bill contou que a foto escolar do irmão virou a cabeça e piscou. Talvez, mas para Rich Tozier parece que os dominós só começaram mesmo a cair quando Ben Hanscom deu um passo à frente e disse: "Eu mostrei a eles." 2. Como fazer? É culpa minha?
O Sr. Nell apenas ficou olhando para ele com os lábios apertados, as mãos no cinto de couro preto. Ele olhou para Ben, para a piscina atrás da represa, depois para Ben de novo, com o rosto de um homem que não consegue acreditar no que está vendo. Ele era um irlandês corpulento, com o cabelo prematuramente branco, penteado em ondas arrumadas por baixo do cap azul. Seus olhos eram azul claros, o nariz era vermelho, havia pequenas redes de capilares estourados nas bochechas. Ele era um homem de altura mediana, mas para os 5 garotos de pé na frente dele, parecia ter pelo menos 2,5 metros. O Sr. Nell abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, Bill Denbrook ficou de pé ao lado de Ben. Foi ideia minha, ele conseguiu dizer. Ele inspirou fundo e, enquanto o Sr. Nell olhava para ele impassível, com o sol reluzindo em seu distintivo, Bill conseguiu gaguejar o resto do que precisava dizer. Não era culpa de Ben. Ben só tinha ido junto e mostrado como fazer melhor o que eles já estavam fazendo mal. Eu também, disse Ed abruptamente, e foi para o outro lado de Ben. Que eu também é esse? Perguntou o Sr. Nell. Esse é o seu nome ou seu endereço, vaqueiro? Ed ficou vermelho até a raiz do cabelo. Eu estava com Bill antes mesmo de Ben chegar, disse ele. Foi só isso que eu quis dizer. Rich foi até ao lado de Ed. A ideia de que uma voz ou duas podiam alegrar o Sr. Nell um pouco, fazer com que tivesse pensamentos alegres, surgiu em sua cabeça. Pensando melhor, e pensar melhor era uma coisa extremamente rara para Rich, além de ser uma coisa maravilhosa, talvez uma voz ou duas só fossem piorar as coisas. O Sr. Nell não parecia estar com o que Rich às vezes via como um humor rarrazento. Na verdade, parecia que rarraz eram a última coisa na mente do Sr. Nell. Então ele falou apenas, eu também participei, com a voz baixa, e se obrigou a calar a boca. E eu, disse Stan, indo ficar de pé ao lado de Bill. Agora os 5 estavam na frente do Sr. Nell, lado a lado. Ben olhou para um lado e para o outro, mais do que surpreso. Ele estava quase estupefato por ter o apoio deles. Por um momento, Rich pensou que o velho monte de feno cairia no choro de gratidão. Jesus, disse o Sr. Nell de novo, e apesar de dar a impressão de profundamente enojado, pareceu que ele talvez fosse começar a gargalhar. Nunca vi um bando mais infeliz de moleques. Se os pais de vocês soubessem onde vocês estão, acho que alguns iam ficar de bunda quente hoje. Pode ser mesmo que alguns fiquem. Rich não conseguiu mais controlar. Sua boca simplesmente se abriu e saiu correndo como o homem biscoito, como fazia com tanta frequência. Como estão as coisas no velho continente, Sr. Nell? Disse ele. Ah, o senhor é um colírio para os meus olhos, não tenha dúvida. É um homem lindo, um alívio. Vou ser um alívio para o seu trazer em uns 3 segundos, meu querido amiguinho, disse o Sr. Nell secamente. Bill se virou para ele e rosnou. Pelo amor de Deus, Rich, cala a boca. Bom conselho, mestre William Denbrook, disse o Sr. Nell. Aposto que Zack não sabe que você está aqui no Barrens, brincando com os cocôs flutuantes, sabe? Bill baixou os olhos e balançou a cabeça. Suas bochechas ficaram como rosas vermelhas. O Sr. Nell olhou para Ben. Não me lembro do seu nome, filho. Ben Hanscom, senhor, sussurrou Ben. O Sr. Nell assentiu e olhou para a represa de novo. Foi ideia sua? Como construir? Foi. O sussurro de Ben agora estava quase inaudível. Você é um tremendo engenheiro, garotão, mas não sabe porra nenhuma sobre o Barrens e sobre o sistema de drenagem de Derry, sabe? Ben balançou a cabeça. Não, sem gentileza, o Sr. Nell falou para ele. O sistema tem 2 partes. Uma parte carrega os detritos humanos, sólidos. Merda, se não for ofensa para os ouvidos jovens de vocês. A outra parte carrega a água cinza, ou seja, a água da descarga de vasos sanitários, ou que desce pelos ralos de pias e máquinas de lavar e chuveiros. Também é a água que desce pelos bueiros para os escoadouros. Você não causou problema nenhum na retirada de detritos sólidos, graças a Deus. Tudo isso é jogado no Kendskeg, um pouco mais para baixo. Já deve haver alguns trechos bem empapados naquela direção, uns 800 metros abaixo, secando ao sol graças ao que vocês fizeram. Mas você pode ter certeza de que não tem merda grudando no teto de ninguém por causa disso. Mas quanto à água cinza... Bem, não tem bomba para água cinza. Isso tudo desce morro abaixo no que os engenheiros chamam de escoamento por gravidade. E aposto que você sabe onde todos os escoamentos por gravidade terminam. Não sabe, garotão? Ali em cima, disse Ben. Ele apontou para a área atrás da represa que eles tinham submergido quase toda. Ele fez isso sem erguer o olhar.
Grandes lágrimas começaram a descer lentamente por suas bochechas. O Sr. Nell fingiu não reparar. Isso mesmo, meu jovem e grande amigo. Todos os escoamentos por gravidade saem nos riachos que correm pelo alto do Barrens. Na verdade, muitos dos córregos que vêm pingando são apenas água cinza, saindo de escoadouros que você não consegue nem ver de tão enterrados que estão na vegetação. A merda vai para um lado e o resto vai para o outro. Que Deus abençoe o cérebro inteligente dos homens. E já cruzou a mente de vocês que vocês passaram o dia todo pisando no mijo e na água suja de Derry? Ed, de repente, começou a ofegar e precisou usar a bombinha. O que vocês fizeram foi provocar refluxo em filtros que servem a Whiteham, a Jackson, a Kansas e 4 ou 5 outras pequenas ruas que passam entre elas. O Sr. Nell lançou um olhar seco para Bill Denbrough. Um deles serve à sua casa, jovem Sr. Denbrough. Então é assim que estamos, com pias que não escoam, com máquinas de lavar que não escoam, com canos vazando alegremente em porões. Ben soltou um soluço seco e choroso. Os outros se viraram para ele e afastaram o olhar. O Sr. Nell colocou a mão grande no ombro do garoto. Era calejada e dura, mas naquele momento também foi gentil. Pronto, não precisa se aborrecer, garotão. Talvez não seja tão ruim, pelo menos ainda não. Pode ser que eu tenha exagerado só um pouquinho, para fazer vocês entenderem. Me mandaram aqui para ver se uma árvore tinha caído no rio. Acontece de tempos em tempos. Não tem necessidade de nenhuma outra pessoa além de mim e vocês 5 sabermos que não foi isso. Temos coisas mais importantes com que nos preocuparmos na cidade esses dias, não um pequeno acúmulo de água. Vou dizer no meu relatório que descobri onde foi a queda e que alguns garotos apareceram e me ajudaram a afastar ela do caminho da água. Não que eu vá mencionar vocês pelo nome. Vocês não vão ser intimados por construir uma represa no Barrens. Ele observou os 5. Ben estava secando furiosamente os olhos com um lenço. Bill estava olhando pensativo para a represa. Ed estava segurando a bombinha em uma das mãos. Stan estava perto de Rich com uma das mãos no braço dele, pronto para apertar com força se Rich desse algum sinal de ter qualquer coisa para dizer além de muito obrigado. Vocês não têm nada que brincar em um lugar sujo desses, prosseguiu o Sr. Nell. Deve ter uns 60 tipos diferentes de doenças se multiplicando aqui. O lixão fica de um lado, os riachos são cheios de xixi e água cinza, catarro e resto de comida, insetos e plantas, lama. Vocês não têm nada que brincar num lugar assim? A cidade tem 4 parques limpos para vocês jogarem bola o dia todo, e eu pego vocês aqui. Jesus Cristo! Nós gostamos daqui, disse Bill de repente, desafiador. Quando brincamos aqui, ninguém se mete com a gente. O que ele disse? Perguntou o Sr. Nell para Ed. Ele disse que quando a gente brinca aqui, ninguém se mete com a gente, disse Ed. Sua voz estava aguda e baixa, mas também inconfundivelmente firme. E ele está certo. Quando garotos como a gente vão para o parque e dizem que querem jogar beisebol, os outros dizem, claro, em que posição vocês querem jogar? Rich gargalhou. Ed manda bem e você conseguiu. Sr. Nell virou a cabeça para olhar para ele. Rich deu de ombros. Desculpa, mas ele está certo. E Bill também está certo. Gostamos daqui. Rich achou que o Sr. Nell ficaria zangado de novo com isso, mas o policial de cabelo branco o surpreendeu. Surpreendeu a todos com um sorriso. É, disse ele. Eu também gostava daqui quando garoto. Gostava mesmo e não vou proibir vocês. Mas prestem atenção no que estou dizendo. Ele apontou um dedo para eles. E todos olharam com seriedade. Se vocês vierem aqui brincar, venham em grupo, como agora, juntos. Entenderam? Eles assentiram. Isso significa juntos o tempo todo. Nada de brincadeira de pique-esconde em que vocês se separam. Vocês todos sabem o que está acontecendo nesta cidade. Mesmo assim, não proíbo vocês de virem aqui, principalmente porque vocês viriam de qualquer jeito. Mas, pro bem de vocês, aqui ou em qualquer outro lugar, fiquem juntos. Ele olhou para Bill. Você discorda de mim, jovem mestre Bill Denbrough? Não, senhor, disse Bill. Vamos ficar juntos. Para mim está bom, disse o Sr. Nell. Vamos apertar as mãos. Bill esticou a mão e o Sr. Nell a apertou. Rich se soltou de Stan e deu um passo à frente.
Não tenha dúvida, Sr. Nell, o senhor é um príncipe entre os homens. Um homem de primeira, um homem de primeiríssima. Ele esticou a mão, segurou a mãozona do irlandês e balançou furiosamente, sorrindo o tempo todo. Para o perplexo Sr. Nell, o garoto parecia uma paródia terrível de Franklin Delano Roosevelt. Obrigado, garoto, disse o Sr. Nell, recolhendo a mão. É melhor trabalhar um pouco nisso. Por enquanto você fala com sotaque tão irlandês quanto Groucho Marx. Os outros garotos riram, mais por alívio. Mesmo rindo, Stan lançou um olhar de reprovação para Hit. Cresça, Hit. O Sr. Nell apertou a mão de todos, sendo a de bem a última. Você não tem nada do que ter vergonha, além de uma avaliação ruim, garotão. Quanto àquilo, você aprendeu como fazer em um livro? Bem balançou a cabeça. Descobriu sozinho? Sim, senhor. Macacos me mordam, você vai fazer coisas grandiosas um dia, não tenho dúvida. Mas o Barrens não é o lugar para elas. Ele olhou ao redor, pensativo. Nenhuma coisa grandiosa vai ser feita aqui. É um lugar horrível. Ele suspirou. Derrubem, garotos, apenas derrubem. Acho que vou me sentar naquela sombra e esperar vocês terminarem. Ele olhou ironicamente para Hit ao falar, como se convidando outra explosão louca. Sim, senhor, disse Hit humildemente. E isso foi tudo. O Sr. Nell assentiu satisfeito e os garotos começaram a trabalhar mais uma vez, se voltando para Ben, desta vez para que mostrasse a eles a forma mais rápida de destruir o que ele havia mostrado como construir. Enquanto isso, o Sr. Nell pegou uma garrafa marrom dentro da jaqueta e deu um gole grande. Ele tossiu, expirou em um grande suspiro e observou os garotos com olhos úmidos e benevolentes. E o que tem na sua garrafa, senhor? Perguntou Hit no lugar onde estava, com água até os joelhos. Hit, você não consegue calar a boca nunca? Sibilou Ed. Isto? O Sr. Nell olhou para Hit com surpresa controlada e olhou para a garrafa de novo. Não tinha nenhum tipo de etiqueta. É o xarope para tosse dos deuses, meu garoto. Agora vamos ver se você consegue trabalhar tão rápido quanto consegue mexer a boca. 3. Bill e Rich estavam andando pela rua Wickham juntos, mais tarde. Bill estava empurrando Silver. Depois de primeiro construir e mais tarde destruir a barragem, ele não tinha a energia necessária para andar na bicicleta. Os dois garotos estavam sujos, desgrenhados e bem cansados. Stan tinha perguntado se eles queriam ir até a casa dele jogar Monopólio, ou Parquese, ou alguma outra coisa, mas ninguém quis. Estava ficando tarde. Ben, parecendo cansado e deprimido, disse que ia para casa ver se alguém tinha devolvido seus livros da biblioteca. Ele tinha esperança disso, pois a biblioteca de Derry insistia em escrever o endereço de quem retirou o livro, junto com um nome em cada cartão de retirada. Ed disse que iria assistir The Rock Show na TV, porque Neil Sedaka participaria, e ele queria ver se o cantor era negro. Stan disse para Ed não ser idiota. Neil Sedaka era branco. Dava para saber que ele era branco só de ouvi-lo. Ed alegou que não dava para saber de nada só ouvindo. Até o ano anterior ele tinha certeza de que Chuck Berry era branco, mas quando ele apareceu em Bandstand, Ed viu que era negro. Minha mãe ainda pensa que ele é branco, que é uma coisa boa, disse Ed. Se ela descobrir que é negro, não vai me deixar mais ouvir as músicas dele. Stan apostou 4 revistinhas que Neil Sedaka era branco e os dois foram juntos para a casa de Ed a fim de resolver a questão. E aqui estavam Bill e Rich, seguindo em uma direção que os levaria para a casa de Bill depois de um tempo, e nenhum dos dois estava falando muito. Rich se viu pensando na história de Bill sobre a foto que virou a cabeça e piscou, e apesar do cansaço, uma ideia lhe ocorreu. Era loucura, mas também era bem atraente. Billy, meu garoto, disse ele, vamos parar um pouco, 5 minutos, estou morto. Não dá, disse Bill, mas parou. Colocou Silver cuidadosamente no gramado verde do seminário teológico, e os dois garotos se sentaram nos degraus largos de pedra que levavam até o prédio vitoriano vermelho. Que de dia, disse Bill com tristeza, havia manchas roxas embaixo dos olhos dele. Seu rosto parecia cansado e velho. É melhor você ligar para sua casa quando chegarmos à minha, por seus papais não ficarem doidos. Pode apostar. Escuta, Bill. Rich fez uma pausa por um momento, pensando na múmia de Ben, no leproso de Ed, e no que Stan quase contou para eles, fosse o que fosse. Por um momento, uma coisa surgiu em sua mente, uma coisa sobre aquela estátua de Paul Bunyan, no City Center, mas aquilo foi só um sonho, pelo amor de Deus. Ele afastou os pensamentos irrelevantes e falou,
Vamos para sua casa. O que você acha? Dar uma olhada no quarto de George. Quero ver aquela foto. Bill olhou para Rich chocado. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Ficou nervoso demais. Acabou balançando a cabeça violentamente. Rich disse, você ouviu a história de Ed. Me diz bem, você acredita no que eles disseram? Não sei, acho que eles devem ter visto alguma coisa. Eu também. Todos os garotos que foram mortos aqui, acho que todos eles teriam histórias para contar também. A única diferença entre Ben e Ed e esses outros garotos é que Ben e Ed não foram pegos. Bill ergueu as sobrancelhas, mas não mostrou grande surpresa. Rich supusera que Bill chegaria à mesma conclusão sozinho. Ele não conseguia falar muito bem, mas não era burro. Pensa um pouco nisso, Big Bill, disse Rich. Um cara poderia se vestir com roupa de palhaço para matar crianças. Não sei por que iria querer fazer isso, mas ninguém sabe por que os loucos fazem as coisas que fazem, certo? Certo. Certo, não é muito diferente do Coringa e uma revistinha do Batman. Rich ficava empolgado só de ouvir suas ideias em voz alta. Ele se perguntou rapidamente se estava tentando provar alguma coisa ou apenas lançando uma cortina de fumaça de palavras para poder ver aquele quarto, aquela foto. No final, não importava muito. No final, talvez só ver os olhos de Bill se iluminarem com empolgação fosse o bastante. Mas onde a foto se encaixa? O que você acha, Billy? Com voz baixa, sem olhar para Rich, Bill falou que achava que não tinha nada a ver com os assassinatos. Acho que foi fantasma de George. Um fantasma? Numa foto? Bill assentiu. Rich pensou sobre o assunto. A ideia de fantasmas não era problema nenhum para sua mente infantil. Ele tinha certeza de que existiam. Seus pais eram metodistas e Rich ia à igreja todos os domingos, e às reuniões de quintas à noite da juventude metodista também. Ele já sabia muita coisa da Bíblia e sabia que a Bíblia acreditava em todo tipo de coisa estranha. De acordo com a Bíblia, o próprio Deus era pelo menos um terço espírito, e isso era apenas o começo. Dava para perceber que a Bíblia acreditava em demônios, porque Jesus tirou um bando deles de um cara. Demônias bem gostosas, na verdade. Quando Jesus perguntou ao cara qual era seu nome, os demônios responderam e disseram para ele ir para a legião estrangeira, ou alguma coisa assim. A Bíblia acreditava em bruxas, senão porque diria, a feiticeira não deixarás viver. Algumas das coisas na Bíblia até eram melhores do que quadrinhos de terror. As pessoas eram fervidas em óleo ou penduradas como Judas Iscariotes. A história de quando o rei Acás caiu da torre e todos os cachorros lamberam seu sangue. Os assassinatos em massa de bebês que se seguiram ao nascimento de Moisés e Jesus Cristo. Caras que saíam dos túmulos ou voavam. Soldados que enfeitiçaram muros para derrubá-los. Profetas que viam o futuro e lutavam com monstros. Tudo isso estava na Bíblia. E cada palavra era verdade. Ao menos era o que dizia o reverendo Craig, e era o que diziam os pais de Rich, e era o que dizia Rich. Ele estava perfeitamente disposto a aceitar a possibilidade da explicação de Bill. Era a lógica que o perturbava. Mas você disse que ficou com medo. Por que o fantasma de George iria querer assustar você? Bill passou a mão na boca e a secou. A mão estava tremendo de leve. Ele deve estar zangado comigo por mandar ele para a morte. Foi minha culpa. Eu mandei ele para a rua com... Ele não conseguiu formular a palavra, e então balançou a mão no ar. Rich assentiu para mostrar que entendeu o que Bill queria dizer, mas não para indicar que concordava. Acho que não, disse ele. Se você tivesse enfiado uma faca nas costas dele ou dado um tiro, seria diferente. Até se tivesse dado para ele uma arma carregada, que era do seu pai, ele tivesse ido brincar e acabasse dando um tiro nele mesmo. Mas não era uma arma, era só um barco. Você não queria machucar ele. Na verdade, Rich ergueu um dedo e balançou na direção de Bill, parecendo um advogado. Você só queria que o garoto se divertisse um pouco, certo? Bill pensou no que aconteceu, pensou desesperadamente. O que Rich tinha acabado de dizer o fez sentir melhor em relação à morte de George pela primeira vez em meses, mas havia uma parte dele que insistia com firmeza silenciosa que ele não devia se sentir melhor. É claro que foi sua culpa, insistia aquela parte dele. Não completamente, talvez, mas pelo menos parcialmente.
Se não foi, como é que tem aquele lugar frio no sofá entre sua mãe e seu pai? Se não foi, como ninguém fala mais nada na mesa do jantar? Agora são apenas garfos e facas batendo até você não aguentar mais e pedir-lhe licença, por favor. Era como se ele fosse o fantasma, uma presença que falava e se movia, mas não era ouvida nem vista, uma coisa sentida vagamente, mas ainda não aceita como real. Ele não gostava da ideia de que tinha culpa, mas a única alternativa na qual ele conseguia pensar para explicar o comportamento deles era bem pior, que todo o amor e atenção que os pais deram a ele antes foram resultado da presença de George, e sem George não havia nada para ele, e tudo isso aconteceu aleatoriamente, sem motivo nenhum. E se você colocasse o ouvido nessa porta, dava para ouvir os ventos da loucura soprando lá dentro. Assim ele refletiu sobre o que tinha feito, sentido e dito no dia em que George morreu, parte dele torcendo para o que Rich falou era ser verdade, parte dele torcendo com a mesma intensidade para que não fosse. Ele não era um irmão mais velho santo, isso era certo. Eles brigaram e muitas vezes devem ter brigado naquele dia, não? Não, briga nenhuma. Primeiro porque o próprio Bill ainda estava se sentindo mal demais para ter uma boa briga com George. Ele estava dormindo, sonhando alguma coisa, sonhando com uma tartaruga. Algum animalzinho engraçado, ele não conseguia lembrar qual, e acordou com o som da chuva diminuindo lá fora, e George resmungando sozinho com a tristeza na sala de jantar. Ele perguntou a George qual era o problema. George entrou no quarto e disse que estava tentando fazer um barco de papel seguindo as instruções de seu livro de atividades, mas sempre ficava errado. Bill falou para George pegar o livro. E sentado ao lado de Rich, nos degraus que levavam ao seminário, ele se lembrou de como os olhos de George se iluminaram quando o barco de papel ficou certo, e no quanto aquela expressão o fez se sentir bem, como se George o achasse fodão mesmo, um cara bom, um sujeito que era capaz de tentar até acertar, que o fez se sentir, em resumo, um irmão mais velho. O barco matou George, mas Rich estava certo. Não era a mesma coisa do que dar a George uma arma carregada para brincar. Bill não sabia o que aconteceria. Não havia como. Ele inspirou fundo, tremendo, sentindo alguma coisa como uma pedra, uma coisa que ele nem sabia que estava lá, sair de seu peito. De repente, sentiu-se melhor. Melhor com relação a tudo. Ele abriu a boca para dizer isso a Rich e acabou caindo no choro. Alarmado, Rich passou o braço pelos ombros de Bill, depois de dar uma olhada rápida ao redor para ter certeza de que ninguém que pudesse os confundir com um casal de bichas estivessem olhando. — Você está bem, disse ele. — Você está bem, Billy, né? Vamos lá, desliga a torneirinha. — Eu não queria que ele morresse, soluçou Bill. — Não estava na minha cabeça. — Meu Deus, Billy, eu sei que não, disse Rich. Se você quisesse dar fim nele, teria empurrado da escada, sei lá. Rich bateu desajeitado no ombro de Bill e deu um abraço forte antes de soltá-lo. — Vamos lá, para de chorar, tá? Você parece um bebê. Pouco a pouco, Bill parou. Ele ainda estava sentindo dor, mas essa dor parecia mais limpa, como se ele estivesse se cortado e tirado uma coisa que estava apodrecendo dentro dele. E a sensação de alívio ainda estava lá. — Eu não queria que ele morresse, repetiu Bill. E se você contar para alguém que eu chorei, vou quebrar seu nariz. — Não vou contar, disse Rich. Não se preocupe. Ele era seu irmão, caramba. Se meu irmão morresse, eu ia chorar até a cabeça explodir. Você não tem irmão? — Mas se tivesse. — Você ia? — Claro. Rich fez uma pausa, avaliou Bill com cautela e tentou decidir se ele tinha superado a crise. Ele ainda estava secando os olhos vermelhos com o trapo de meleca, mas Rich decidiu que achava que sim. Eu só quis dizer que não sei porque George iria querer te assombrar. Então, quem sabe a foto tem alguma coisa a ver com... Bem, com aquele outro, o palhaço. De repente, George não sabe. De repente ele pensa... Rich entendeu o que Bill estava tentando dizer e afastou o pensamento com um gesto. Depois que você bate as botas, sabe tudo que as pessoas já pensaram sobre você, Big Bill. Ele falou com ar indulgente de um grande professor, corrigindo as ideias insensatas de um caipira. Está na Bíblia. Ela diz, sim, apesar de não conseguirmos ver muito no espelho agora, veremos através dele, como se fosse uma janela depois da morte.
Está na primeira epístola aos Tessalonicenses ou na segunda aos Babilônios, esqueci qual, significa... entendi o que significa, disse Bill. O que você diz então? Hã? Vamos para o quarto dele dar uma olhada. Quem sabe a gente consegue uma pista de quem está matando as crianças? Estou com medo. Eu também, disse Hit, pensando que era mais areia, alguma coisa a dizer para fazer Bill se mexer, e então uma coisa pesada se revirou em suas entranhas e ele descobriu que era verdade. Estava roxo de medo. 4. Os dois garotos entraram na casa da família Denbrook como fantasmas. O pai de Bill ainda estava no trabalho. Sharon Denbrook estava na cozinha lendo um livro à mesa. O cheiro do jantar, bacalhau, chegava ao saguão da frente. Hit ligou para casa para sua mãe saber que ele não estava morto, só estava na casa de Bill. Tem alguém aí? Gritou a senhora Denbrook quando Hit colocou o telefone no gancho. Os dois ficaram imóveis e se entreolharam com culpa, e então Bill gritou. Eu, mãe! Hit Tozier, senhora, gritou Hit. Oi, Hit, gritou a senhora Denbrook em resposta com a voz desligada, quase ausente. Quer ficar para o jantar? Obrigado, senhora, mas minha mãe vem me pegar em meia hora. Diga que mandei um oi, certo? Pode deixar, senhora, eu digo. Vem, sussurrou Bill. Chega de conversinha. Eles subiram a escada e seguiram pelo corredor até o quarto de Bill. Era arrumado no estilo de um garoto, que queria dizer que teria dado à mãe do garoto em questão apenas uma dor de cabeça mediana ao olhar. As prateleiras estavam lotadas com coleções de livros e quadrinhos. Havia mais quadrinhos, alguns modelos, brinquedos e uma pilha de discos de 45 rotações sobre a escrivaninha. Havia também uma velha máquina de escrever Underwood sobre ela. Os pais tinham lhe dado de Natal 2 anos antes e Bill às vezes escrevia histórias nela. Ele fazia isso com um pouco mais de frequência desde a morte de George. O fingimento parecia acalmar sua mente. Havia uma vitrola no chão em frente à cama com uma pilha de roupas dobradas e empilhadas sobre a tampa. Bill colocou as roupas nas gavetas da cômoda e pegou os discos na escrivaninha. Procurou entre eles e separou uns 6. Ele colocou-os no pino grosso da vitrola e ligou o aparelho. The Fleetwoods começou a cantar Come Softly, Darling. Rich apertou o nariz. Bill sorriu, apesar do coração disparado. Eles não gostam de rock and roll, disse ele. Me deram esse de aniversário e 2 discos de Pat Boone e Tommy Sands. Guarda o Little Richards e Screaming Jay Hawkins para quando eles não estão aqui. Mas se ela ouvir a música, vai pensar que estamos no meu quarto. Vem. O quarto de George ficava do outro lado do corredor. A porta estava fechada. Rich olhou para ela e lambeu os lábios. Não deixam trancada? Sussurrou ele para Bill. De repente viu-se torcendo para estar trancada. De repente estava tendo dificuldade em acreditar que isso tinha sido ideia dele. Bill, com o rosto pálido, balançou a cabeça e girou a maçaneta. Ele entrou e olhou para trás para Rich. Depois de um momento, Rich foi atrás. Bill fechou a porta, abafando o som do The Fleetwoods. Rich deu um pulinho ao ouvir a maçaneta estalando. Ele olhou ao redor com medo e intensamente curioso ao mesmo tempo. A primeira coisa que reparou foi na secura mofada do ar. Ninguém abre nenhuma janela aqui há muito tempo, pensou ele. Droga, ninguém respira aqui há muito tempo. É essa a sensação de verdade. Ele tremeu um pouco com esse pensamento e lambeu os lábios de novo. Seus olhos seguiram para a cama, e ele pensou em George, dormindo agora debaixo de um edredom de terra no cemitério Mount Hope, apodrecendo lá. Com as mãos unidas, por que você precisava ter 2 para fazer o gesto das mãos unidas no peito? E George foi enterrado só com uma. Um som baixo escapou da garganta de Hit. Bill se virou e olhou para ele com curiosidade. Você está certo, disse Hit com voz rouca. É assustador aqui. Não sei como você conseguiu aguentar entrar sozinho. Ele era meu irmão, disse Bill simplesmente. Às vezes eu quero, só isso. Havia pôsteres nas paredes, pôsteres de garoto pequeno. Um mostrava Tom Terrific, o personagem animado do programa do Captain Kangaroo. Tom estava dando uma cambalhota e segurando as mãos de Crabbe Appleton, que era, é claro, podre até o caroço.
Outro mostrava os sobrinhos do Pato Donald, Dioguinho, Zezinho e Luizinho, marchando para a selva com os bonés de escoteiro, de pele de guaxinim. Um terceiro, que o próprio George tinha colorido, mostrava Mr. Do controlando o trânsito de forma que um grupo de criancinhas, indo para a escola, pudesse atravessar a rua. Mr. Do manda esperar o guarda para atravessar, dizia a legenda. O garoto não conseguiu nem pintar dentro das linhas, pensou Hit. Depois tremeu. O garoto também nunca iria melhorar nisso. Hit olhou para a mesa ao lado da janela. A Sra. Denbrough tinha colocado todos os boletins de George ali, entreabertos. Ao olhar para ele, sabendo que jamais haveria outros, sabendo que George tinha morrido antes mesmo de conseguir pintar dentro das linhas, sabendo que a vida dele tinha terminado irrevogável e eternamente, com apenas aqueles poucos boletins do jardim e do primeiro ano, toda a verdade idiota da morte bateu com tudo na cara de Hit pela primeira vez. Foi como se um cofre grande de ferro tivesse caído em seu cérebro e afundado lá. Eu poderia morrer, gritava soamente como ele de repente, em tons de horror traído. Qualquer pessoa poderia. Cara, disse ele com voz trêmula. Ele não conseguiu falar mais nada. Disse Bill em quase sussurro. Ele se sentou na cama de George. Olha. Rich seguiu o dedo esticado de Bill e viu o álbum de fotos caído no chão, fechado. Minhas fotografias. Leu Rich. George Elmer Denbrough. 6 anos. 6 anos. Gritou suavemente nos mesmos tons de pura traição. 6 anos para sempre. Qualquer pessoa poderia. Merda, qualquer porra de pessoa. Estava aberto, disse Bill. Antes. Então ele se fechou, disse Rich, com desconforto. Ele se sentou na cama ao lado de Bill e olhou para o álbum de fotos. Muitos livros se fecham sozinhos. As páginas, talvez, mas não a capa. Ela se fechou sozinha. Ele olhou para Rich com seriedade, com olhos muito escuros, no rosto, pálido e cansado. Mas ele quer que você o abra de novo. É o que eu acho. Rich se levantou e andou lentamente até o álbum de fotografias. Estava embaixo de uma janela coberta com cortinas leves. Ao olhar para fora, ele viu a macieira no quintal dos Denbrough. Um balanço ia lentamente para frente e para trás, pendurado em um galho preto e retorcido. Ele olhou para o álbum de George de novo. Uma mancha seca marrom coloria a lateral das páginas no meio do livro. Podia ser ketchup, velho. Claro, era bem fácil ver George olhando para o álbum de fotos enquanto comia um cachorro-quente ou um hambúrguer cheio de molho. Ele dá uma mordida e um pouco de ketchup cai no álbum. Crianças pequenas sempre faziam coisas retardadas assim. Podia ser ketchup, mas Rich sabia que não era. Ele tocou rapidamente no álbum e afastou a mão. Estava frio. Estava em um lugar sob forte luz do sol de verão, apenas levemente filtrada pelas cortinas leves, e teria captado a luz o dia todo, mas estava frio. Vamos deixar ele em paz, pensou Rich. Não quero olhar mesmo para esse álbum idiota, ver um monte de gente que não conheço. Acho que vou dizer para o Bill que mudei de ideia e que podemos ir para o quarto dele, ler quadrinhos por um tempo. Depois vou para casa, jantar e dormir cedo, porque estou bem cansado. E quando eu acordar amanhã de manhã, vou ter certeza de que era só ketchup. É isso que vou fazer, sim, senhor. Assim, ele abriu o álbum com mãos que pareciam a 1000 quilômetros de distância do corpo. No final de longos braços de plásticos e olhou para os rostos e lugares no álbum de George, as tias, os tios, os bebês, as casas, os velhos Fords e Studebakers, os fios telefônicos, as caixas de correio, as cercas brancas, as marcas de pneus com água lamacenta, a roda gigante na feira do condado de East, a torre de água, as ruínas da siderúrgica Kitchener. Seus dedos viraram mais e mais rápido as páginas e, de repente, elas estavam em branco. Ele virou de volta, sem querer, mas incapaz de se impedir. Aqui estava uma foto do centro de Derry, da rua Main e da rua Canal de cerca de 1930, e depois dela não havia nada. Não tem foto escolar de George aqui, disse Rich. Ele olhou para Bill com uma mistura de alívio e exasperação. Que tipo de peça você queria me pregar, Big Bill? O quê? Essa foto antiga do centro é a última do álbum. Todas as outras páginas estão vazias.
Bill levantou da cama e foi até Hit. Olhou para a foto do centro de Derry como era quase 30 anos antes, com carros e caminhões antiquados, postes de luz velhos, com amontoados de globos como grandes uvas brancas, pedestres ao lado do canal pegos em meio à caminhada pelo clique de uma lente. Virou a página e, como Hit havia dito, não havia nada. Não, espere, não exatamente nada. Havia uma cantoneira do tipo que se usava para prender as fotos. Estava aqui, disse ele, e bateu na cantoneira. Olha, caramba, o que você acha que aconteceu com ela? Eu não sei. Bill tinha tirado o álbum da mão de Hit e agora estava segurando-o no colo. Ele voltou às páginas em busca da foto de George. Desistiu depois de 1 minuto, mas as páginas não. Elas viraram sozinhas, devagar, mas com firmeza, com grandes e deliberados sons de movimento. Bill e Rich se entreolharam, espantados, depois se voltaram para o álbum. Ele finalmente chegou na última foto de novo, e as páginas pararam de virar. Aqui estava o centro de Derry, em tons de sépia, a cidade como era bem antes de Bill e Rich nascerem. Putz, disse Rich de repente, pegou o álbum da mão de Bill. Não havia medo na voz dele agora, e seu rosto estava tomado de espanto. Puta merda! O que aconteceu? Nós, é isso que aconteceu. Minha Nossa Senhora, olha! Bill segurou um lado do álbum inclinado sobre ele, compartilhando. Eles pareciam garotos em um coral. Bill inspirou de repente e Rich soube que também tinha visto. Preso sob a superfície brilhosa da velha foto em preto e branco, 2 garotos pequenos andavam pela rua Main, na direção do ponto em que a Main e a Center se cruzavam, o ponto em que o canal passava a ser subterrâneo por pouco mais de 2 quilômetros. Os 2 garotos apareciam claramente em frente ao muro baixo de concreto na lateral do canal. Um estava de calção, o outro usava uma roupa que quase parecia de marinheiro. Usava um boné de tweed na cabeça. Eles estavam virados com 3/4 de perfil em direção à câmera, olhando para alguma coisa do outro lado da rua. O garoto de calção era Hit Tozier, sem dúvida alguma, e o garoto de roupa de marinheiro e boné de tweed era Bill Gago. Eles olharam para si mesmos em uma foto quase 3 vezes mais velha que eles, hipnotizados. O interior da boca de Hit de repente ficou seco como poeira e liso como vidro. Alguns passos à frente dos garotos na foto havia um homem segurando a aba do chapéu, com o sobretudo congelado para sempre, voando atrás dele uma rajada súbita de vento. Havia Fords modelo T nas ruas, um Pierce Arrow, Chevrolets com degraus embaixo da porta para embarque. Não acredito, Bill começou a dizer, e foi aí que a foto começou a se mover. O modelo T, que deveria ter ficado eternamente no meio do cruzamento, ou pelo menos até os produtos químicos da velha foto se dissolverem completamente, passou por ele, com uma névoa de fumaça saindo do escapamento, seguiu na direção da colina Up Mile. Uma pequena mão branca saiu pela janela do motorista e sinalizou que entraria à esquerda. Ele entrou na rua Kurt e passou pela borda branca da foto, para fora do campo de visão. O Pierce Arrow, os Chevrolets, os Packards, todos começaram a andar atrás, seguindo caminhos separados no cruzamento. Depois de 28 anos, a beirada do sobretudo do homem finalmente terminou o movimento sob o vento. Ele enfiou o chapéu com mais firmeza na cabeça e seguiu em frente. Os 2 garotos terminaram de virar, ficando totalmente de frente, e um momento depois Rich viu que eles estavam olhando para um cachorro sarnento que andava pela rua Center. O garoto de roupa de marinheiro, Bill, levou 2 dedos até o canto da boca e assobiou. Perplexo, muito além de sua capacidade de se mover e pensar, Rich percebeu que conseguia ouvir o assobio, conseguia ouvir os motores irregulares, como máquinas de costura dos carros. Os sons eram baixos, como sons ouvidos através de vidro grosso, mas estavam lá. O cachorro olhou para os 2 garotos, depois seguiu andando. Os garotos trocaram um olhar e caíram na gargalhada com vozes agudas. Eles continuaram andando, e então o Rich, de calção, segurou Bill pelo braço e apontou para o canal. Eles se viraram, naquela direção. Não, pensou Rich, não façam isso, não. Eles foram até o muro baixo de concreto e, de repente, o palhaço surgiu atrás como um boneco horrível saindo de uma caixa. Um palhaço com o rosto de George Denbrook, com o cabelo penteado para trás, a boca com um sorriso medonho cheio de tinta manchada, olhos de buracos negros. Uma das mãos segurava 3 balões com barbante. Ele esticou a outra para o garoto de roupa de marinheiro e segurou seu pescoço. Não, gritou Bill e esticou a mão para a foto. Esticou a mão para dentro da foto. Para, Bill, gritou Rich e
esticou a mão para segurá-lo. Quase foi tarde demais. Ele viu as pontas dos dedos de Bill entrarem pela superfície da foto, naquele outro mundo. Viu as pontas dos dedos passarem do rosado quente de pele viva à mumificação por creme, que era o branco das fotos velhas. Ao mesmo tempo, ficaram pequenos e desconectados. Era como a peculiar ilusão de ótica que se vê ao enfiar a mão em uma tigela de vidro, cheia de água. A parte da mão debaixo da água parece estar flutuando, desencorpada, a centímetros da parte que ainda está fora da água. Uma série de cortes diagonais surgiu nos dedos de Bill, no ponto em que deixaram de ser os dedos dele e passaram a ser dedos da foto. Era como se ele tivesse enfiado as mãos nas pás de um ventilador em vez de em uma foto. Hit segurou o antebraço dele e deu um grande puxão. Os dois caíram. O álbum de George bateu no chão e se fechou com um estalo seco. Bill enfiou os dedos na boca. Lágrimas de dor surgiram em seus olhos. Hit conseguia ver sangue escorrendo pela palma até o pulso em filetes. Deixa eu ver, disse ele. Dói, disse Bill. Ele esticou a mão para Hit, com uma palma para baixo. Havia cortes parecendo uma escada pelo indicador, dedo médio e anelar. O mindinho mal tinha tocado na superfície da foto, se é que ela tinha uma superfície, e apesar de o dedo não ter sido cortado, Bill disse para Hit, depois que a unha tinha sido cortada, como se por uma tesoura de manicure. Meu Deus, Bill, disse Hit, band-aids. Era só nisso que ele conseguia pensar. Deus, eles tiveram sorte. Se ele não tivesse puxado o braço de Bill naquele momento, seus dedos podiam ter sido amputados em vez de estarem apenas com cortes feios. Temos que ajeitar isso. Sua mãe pode. Não se preocupe com minha mãe, disse Bill. Ele pegou o álbum de foto e gotas de sangue caíram no chão. Não abre isso de novo, gritou Hit, apertando freneticamente o ombro de Bill. Jesus Cristo, Billy, você quase perdeu seus dedos. Bill o afastou. Ele virou as páginas e havia uma determinação macabra em seu rosto que assustou Hit mais do que qualquer outra coisa. Os olhos de Bill pareciam quase loucos. Os dedos feridos marcaram o álbum de George com sangue novo. Ainda não parecia ketchup, mas quando o sangue tivesse tempo de secar, pareceria, sem dúvida. E ali estava a foto, do centro, de novo. O modelo T estava no meio do cruzamento. Os outros carros estavam congelados nos mesmos lugares de antes. O homem andando na direção do cruzamento segurava a aba do chapéu. O casaco mais uma vez voava no vento. Os dois garotos tinham sumido. Não havia garoto nenhum nessa foto. Mas... Olha, sussurrou Hit e apontou. Ele teve cuidado de manter a ponta do dedo longe da foto. Um arco parecia logo acima da beirada do muro baixo de pedra do canal, a parte de cima de uma coisa redonda, uma coisa que parecia um balão. 5. Eles saíram do quarto de George bem na hora. A mãe de Bill era uma voz no pé da escada e uma sombra na parede. Vocês estão lutando, meninos? Perguntou ela com intensidade. Ouvi um baque? Só um pouco, mamãe. Bill olhou para Hit. Fica quieto, dizia o olhar. Quero que parem. Achei que o teto ia cair na minha cabeça. Tá bom. Eles a ouviram voltar para a frente da casa. Bill tinha enrolado o lenço na mão, que ainda sangrava. O lenço estava ficando vermelho e a qualquer momento começaria a pingar. Os garotos foram até o banheiro, onde Bill colocou a mão debaixo da torneira até o sangramento parar. Limpos, os cortes pareciam finos, mas muito fundos. Olhar para as beiradas brancas e para a carne vermelha dentro fez Hit ficar enjoado. Ele os enrolou com band-aids o mais rápido que conseguiu. Dói para diabo, disse Bill. Por que você foi colocar a mão lá, seu merda? Bill olhou com seriedade para os anéis de band-aid nos dedos e depois para Hit. Era o palhaço, disse ele. Era o palhaço fingindo ser de George. Isso mesmo, disse Hit. Assim como era o palhaço fingindo ser a múmia, quando Ben viu. Como era o palhaço fingindo ser o mendigo doente, quando o Ed viu. O leproso. Isso! Mas é mesmo um palhaço? É um monstro, disse Hit com voz séria. Algum tipo de monstro bem aqui em Derry, e está matando crianças. 6. Em um sábado, não muito tempo depois do incidente da represa no Barrens, do Sr. Nell e da foto que se mexeu, Hit, Ben e Beverly Marsh ficaram cara a cara não com um monstro, mas dois, e pagaram por isso. Ao menos Hit pagou.
Esses monstros eram assustadores, mas não realmente perigosos. Eles perseguiam as vítimas nas telas do cinema Aladdin, enquanto Hit, Ben e Bev assistiam do balão. Um dos monstros era um lobisomem interpretado por Michael Landon, e ele era legal porque, mesmo quando era o lobisomem, ainda tinha uma espécie de corte de cabelo com topete. O outro era uma máquina viva interpretado por Gary Conway. Ele foi trazido de volta à vida por um descendente de Victor Frankenstein, que deu todas as partes de que não precisava para um bando de crocodilos que tinha no porão. Também no programa, um cinejornal que mostrava a mais recente moda em Paris e as explosões de foguetes em Cabo Canaveral. 2 desenhos da Warner Brothers, um desenho do Popeye e um desenho do Picolino. Por algum motivo, o chapéu do Picolino sempre fazia Hit morrer de rir. E prévias de futuras atrações. As futuras atrações incluíam 2 filmes que Hit imediatamente colocou na lista dos que queria assistir. Casei-me com um Monstro e A Bolha Assassina. Ben ficou muito calado durante a sessão. O velho monte de feno quase tinha sido visto por Henry, Arroto e Victor mais cedo, e Hit supôs que era isso que o perturbava. Mas Ben já tinha esquecido os calhordas. Eles estavam sentados perto da tela no andar de baixo, jogando caixas de pipoca uns nos outros e gritando. Beverly era o motivo do silêncio dele. A proximidade dela era algo tão intenso que ele quase estava se sentindo mal. Seu corpo ficava todo arrepiado, e se ela ao menos se mexesse na cadeira, sua pele ficava quente como se com febre. Quando a mão dela roçou nele à procura de pipoca, ele tremeu de exultação. Depois pensou que aquelas 3 horas no escuro ao lado de Beverly foram as mais longas e mais curtas de sua vida. Hit, sem saber que Ben estava entregue aos devaneios do amor juvenil, se sentia muito bem, obrigado. Na opinião dele, a única coisa melhor do que uns filmes e o mulo falou eram filmes de terror em um cinema cheio de crianças, todas gritando e berrando nas partes nojentas. Ele não fez nenhuma ligação entre o que acontecia nos 2 filmes de baixo orçamento da American International a que eles estavam assistindo e o que estava se passando na cidade, não naquele momento, pelo menos. Ele tinha visto o anúncio da maratona dupla de horror na matinê de sábado, no Daily News, na sexta de manhã, e esqueceu quase imediatamente o quanto tinha dormido mal na noite anterior, e também que acabou se levantando para acender a luz dentro do armário, o tipo de coisa que se faz para acalmar bebês, e que não conseguiu pregar o olho até fazer isso. Mas na manhã seguinte as coisas pareceram normais de novo. Bem, quase. Ele começou a pensar que talvez ele e Bill tivessem compartilhado uma alucinação. É claro que os cortes nos dedos de Bill não eram alucinação, mas talvez tenham sido cortes de papel feitos por algumas das folhas do álbum de George. O papel era bem grosso, era possível. Talvez, além do mais, não havia lei que dizia que ele tinha que passar 10 anos pensando no assunto. Havia? Não. E assim, depois de uma experiência que poderia ter feito um adulto sair correndo atrás do psicólogo mais próximo, Hit Tozier se levantou, comeu um monte de panquecas no café da manhã, viu o anúncio dos 2 filmes de terror na página de diversões do jornal, verificou seu dinheiro, viu que não tinha muito, bem, nenhum, podia ser uma palavra melhor, e começou a perturbar o pai para lhe passar tarefas. O pai, que já tinha ido para a mesa usando o jaleco de dentista, colocou a seção de esportes do jornal sobre a mesa e se serviu de uma segunda xícara de café. Ele era um homem de aparência agradável, com o rosto um tanto estreito, usava óculos com armação de aço, estava ficando careca no alto da cabeça e morreria de câncer na laringe em 1973. Ele olhou para um anúncio para o qual Hit apontava. Filmes de terror? Disse Wentworth Tozier. É, disse Hit, sorrindo. Parece que você precisa ir, disse Wentworth Tozier. É, parece que você vai morrer de convulsões, de decepção, se não for ver esses 2 filmes trash. Eu morreria. Eu sei que morreria. Ag! Hit caiu da cadeira no chão, segurando a garganta com a língua para fora. Essa era a forma peculiar de Hit tentar encantar. Meu Deus, Hit, dá para parar? Pediu à mãe que estava no fogão fritando ovos para ele colocar em cima das panquecas.
Nossa, Hit, disse o pai quando Hit se sentou na cadeira. Acho que devo ter me esquecido de dar sua mesada na segunda. É o único motivo em que consigo pensar para você precisar de mais dinheiro na sexta. Bem, acabou? Bem, é um assunto muito profundo para um garoto com uma mente tão rasa, disse Wentworth Tozier. Ele colocou o cotovelo na mesa e acomodou o queixo na palma da mão, observando o único filho com o que parecia ser profunda fascinação. Para onde ele foi? Hit imediatamente começou a usar a voz de Toodles, o mordomo inglês. Eu gastei, não, meu senhor, com coisinhas aqui e acolá. Minha parte no esforço pós-guerra. Temos que fazer nossa parte para vencer os malditos hunos, não? Não é nada fácil, certo? Não passa de uma pilha de bosta, disse Went com simpatia, e pegou a compota de morango. Faça-me o favor de me poupar dessas vulgaridades à mesa do café da manhã, disse Madge Tozier para o marido ao levar os ovos de Hit para a mesa. E para Hit, não sei por que você quer encher a cabeça com esse tipo de lixo. Mãe, disse Hit. Ele estava arrasado por fora, exultante por dentro. Conseguia ler o pai e a mãe como livros bem gastos e amados, e tinha certeza de que iria conseguir o que queria, tarefas e permissão para ir ao cinema no sábado à tarde. Went se inclinou para a frente na direção de Hit e sorriu largamente. Acho que você está bem onde eu quero, disse ele. É mesmo, pai, disse Hit e sorriu em resposta, com um pouco de desconforto. Sim. Sabe nosso gramado, Hit? Você conhece nosso gramado? Conheço, sim, senhor, disse Hit, virando Toodles de novo, ou tentando. Meio mal cuidado, não? Exatamente, concordou Went. E você, Hit, vai consertar essa condição? Vou? Vai, corte a grama, Hit. Certo, pai, claro, disse Hit. Mas uma desconfiança tinha surgido de repente em sua mente. Talvez o pai não estivesse falando só do gramado da frente. O sorriso de Wentworth Tozier se alargou para o sorriso predatório de tubarão. O gramado todo. Produto idiota das minhas entranhas, da frente, de trás, dos lados, e quando terminar, vou colocar em sua mão 2 pedaços de papel verde com a cara de George Washington de um lado e uma foto da pirâmide com o olho da providência no alto do outro. Não entendi, pai, disse Hit, mas achava que tinha entendido. 2 pratas. 2 pratas pelo gramado todo, gritou Hit, genuinamente ofendido. É o maior gramado do quarteirão. Nossa, pai. Went suspirou e pegou o jornal. Hit conseguia ler a manchete da primeira página. Garoto desaparecido desperta novos medos. Ele pensou rapidamente no álbum estranho de George Denbrook, mas isso havia sido alucinação, claro. E mesmo se não tivesse sido, aquilo foi ontem, e hoje era um novo dia. Acho que você não queria tanto assim ir ver aqueles filmes, disse Went por trás do jornal. Um momento depois, seus olhos surgiram por cima, observando Hit, avaliando com um pouco de arrogância, na verdade. Avaliando-o como um homem com 4 cartas iguais observa seu oponente no pôquer por cima das cartas em mãos. Quando os gêmeos Clark cortam tudo, você dá $2 para cada um. É verdade, admitiu Went, mas até onde eu sei, eles não querem ir ao cinema amanhã, ou se querem, devem ter dinheiro suficiente para a ocasião, porque não apareceram para verificar o estado da vegetação ao redor de nosso domicílio ultimamente. Você, por outro lado, quer sair e encontra-se com falta de recursos para isso. Essa pressão que você sente na barriga pode ser pelas 5 panquecas e 2 ovos que comeu no café da manhã, Hit. Ou pode ser o barril que estou segurando em cima de você. E então, os olhos de Went voltaram para trás do jornal. Ele está me chantageando, disse Hit para a mãe, que estava comendo torrada pura. Ela estava tentando perder peso de novo. Isso é chantagem. Espero que você saiba disso. Sim, querido, eu sei disso, disse a mãe. Tem ovo no seu queixo. Hit limpou o ovo do queixo. 3 pratas se eu terminar tudo antes de você voltar para casa hoje? Perguntou ele para o jornal. Os olhos do pai apareceram brevemente. 2,50. Cara, disse Hit, você e Jack Benny... Meu ídolo, disse Went por trás do jornal. Tome uma decisão, Hit. Quero ler os resultados. Combinado, disse Hit e suspirou. Quando seus pais seguravam pelas bolas, eles realmente sabiam apertar. Era bem engraçado, se você pensasse bem. Enquanto cortava a grama, ele praticava as vozes. 7.
Ele terminou as partes da frente, de trás e laterais por volta das 15 horas de sexta-feira e começou o sábado com $2,50 no bolso, quase uma fortuna. Ele ligou para Bill, mas Bill disse com mau humor que tinha que ir para Bangor fazer um exame de fonoaudiologia. Rich se solidarizou e acrescentou em sua melhor voz de Bill Gago: arrebenta a Big Bill. No cu, Tozier, disse Bill e desligou. Ele ligou para Ed Casbrack depois, mas Ed pareceu ainda mais deprimido do que Bill. A mãe tinha comprado um passe de ônibus de dia inteiro para cada um e eles visitariam as tias de Ed em Haven, Bangor e Hampden. Todas as três eram gordas como a senhora Casbrack e todas as três eram solteiras. Todas beliscam minhas bochechas e me dizem o quanto cresci, disse Ed. É porque elas sabem como você é fofo, Edis, que nem eu. Percebi que você era fofo desde a primeira vez que te vi. Às vezes você é um pentelho, Rich. Só um pentelho reconhece outro, Edis, e você reconhece todos. Vai pro bar em semana que vem? Acho que vou, se vocês forem. Quer brincar de armas? Talvez, mas acho que eu e Big Bill temos uma coisa para contar. O quê? A história de Bill, eu acho. Nos vemos depois. Aproveite suas tias. Muito engraçado. A terceira ligação foi para Stan, o cara, mas Stan estava encrencado com os pais porque tinha quebrado a janela. Ele estava brincando de disco voador com um prato de torta e o prato voou. Crash! Ele tinha tarefas por todo o fim de semana e provavelmente no dia seguinte também. Rich sentiu pena e perguntou a Stan se ele iria para o Barnes na semana seguinte. Stan disse que achava que sim, se o pai não decidisse deixá-lo de castigo. Nossa, Stan, foi só uma janela, disse Rich. É, mas era uma janela grande, disse Stan, e desligou. Rich começou a sair da sala, mas pensou em Ben Hanscom. Ele folheou o catálogo telefônico e encontrou o número de Marlene Hanscom. Como ela era a única Hanscom mulher dentre os 4 listados, ele achou que deveria ser o número de Ben e ligou. Eu gostaria de ir, mas já gastei minha mesada, disse Ben. Ele parecia deprimido e envergonhado de admitir isso. Na verdade, tinha gastado tudo com doces, refrigerantes, batatas e tiras de carne seca. Reed, que estava cheio da grana e que não gostava de ir ao cinema sozinho, disse: Tenho bastante dinheiro, você pode ficar me devendo. É, sério? Você faria isso? Claro, disse Rich intrigado. Por que não? Tudo bem, disse Ben alegremente. Certo, vai ser ótimo. 2 filmes de terror. Você disse que um deles é de lobisomem? É. Cara, eu adoro filmes de lobisomem. Nossa, monte de feno. Não molhe a calça. Ben riu. Te encontro em frente ao Aladim, tá? Tá, combinado. Rich desligou e olhou para o telefone pensativo. De repente, ocorreu-lhe que Ben Hanscom era solitário, e isso o fez se sentir um tanto heróico. Ele estava assobiando quando subiu para pegar umas revistas em quadrinhos para ler antes do cinema. 8. O dia estava ensolarado, fresco e gostoso. Rich andou gingando pela rua Center em direção ao Aladim, estalando os dedos e cantando Rockin' Robin baixinho. Estava se sentindo bem. Ir ao cinema sempre o fazia se sentir bem. Ele adorava aquele mundo mágico, aqueles sonhos mágicos. Sentia a pena de quem tinha tarefas chatas em um dia assim. Bill com a fonoaudiologia, Ed com as tias, o pobre Stan, o cara que passaria a tarde esfregando os degraus da varanda ou varrendo a garagem porque o prato de torta que ele estava jogando pela casa virou para a direita quando deveria virar para a esquerda. Rich estava com o ioiô enfiado no bolso de trás e agora ele o pegou e tentou fazê-lo dormir. Essa era uma habilidade que Rich desejava dominar, mas até agora nada. O porrinha não fazia o que ele queria. Ou ele descia e voltava em seguida, ou descia e ficava parado na ponta do barbante. Na metade da rua Center, ele viu uma garota de saia plissada, bege e blusa branca, sem manga, sentada em um banco em frente à farmácia Schucks. Ela estava comendo uma casquinha de sorvete que parecia de pistache. O cabelo era ruivo brilhante e as mechas iluminadas pareciam de cobre e, às vezes, quase louras, caindo sobre os ombros. Rich só conhecia uma garota com cabelo daquela cor. Era Beverly Marsh. Rich gostava muito de Bev. Bem, ele gostava dela, mas não daquele jeito.
Admirava a aparência dela e sabia que não estava sozinho. Garotas como Sally Miller e Greta Bowie odiavam Beverly com todas as forças, jovens demais ainda para entender como podiam ter tudo facilmente e ainda ter que competir em questão de aparência com uma garota que morava naqueles apartamentos horríveis na rua Lower Main. Mas gostava dela principalmente porque ela era forte e tinha um ótimo senso de humor. Além do mais, ela costumava ter cigarros. Em resumo, ele gostava dela porque ela era um cara legal. Ainda assim, uma vez ou outra, ele se viu se perguntando que cor de calcinha ela estava usando por baixo da pequena coleção de saias surradas. E esse não era o tipo de coisa que se pensava sobre os amigos, era? E Hit tinha que admitir que ela era um amigo muito bonito. Ao se aproximar do banco onde ela estava sentada, tomando sorvete, Hit prendeu um sobretudo invisível ao redor da cintura, colocou um chapéu invisível e fingiu ser Humphrey Bogart. Acrescentando a voz correta, ele se tornou Humphrey Bogart, pelo menos para ele mesmo. Para os outros, parecia Hit Tozier, com uma congestão nasal. "Oi, querida", disse ele, deslizando até o banco em que ela estava sentada e olhando para o tráfego. "Não faz sentido esperar o ônibus aqui. Os nazistas atrapalharam nossa fuga. O último avião sai à meia-noite. Vá nele. Ele precisa de você, querida. Eu também. Mas vou sobreviver." "Oi, Hit", disse Bev, e quando se virou ele viu o hematoma roxo enegrecido na bochecha direita, como a sombra da asa de um corvo. Ele mais uma vez ficou surpreso com a boa aparência dela, só que agora pensou que ela podia ser realmente bonita. Ele nunca tinha pensado até aquele momento que podiam existir garotas bonitas fora dos filmes, ou que ele pudesse conhecer uma. Talvez tenha sido o hematoma que permitiu que ele visse a possibilidade da beleza dela, um contraste essencial, uma falha específica que primeiro chamou a atenção para si e depois, de alguma forma, definiu o resto. Os olhos cinza-azulados, os lábios naturalmente vermelhos, a pele cremosa e lisa de criança, ela tinha algumas sardas no nariz. "Está vendo alguma coisa verde?" perguntou ela, erguendo a cabeça com orgulho. "Você, querida", disse Hit, "você ficou esverdeada, mas quando te tiramos de Casablanca, você vai para o melhor hospital que o dinheiro puder pagar. Vamos te fazer ficar branca de novo, juro pelo nome de minha mãe." "Você é um babaca, Hit. Isso não parece nada com Humphrey Bogart." Mas ela sorriu um pouco ao falar. Hit se sentou ao lado dela. "Você vai ao cinema?" "Não tenho dinheiro", disse ela. "Posso ver seu ioiô?" Ele entregou para ela. "Acho que vou devolver", disse ele. "Ele devia dormir, mas não dorme. Acho que está quebrado." Ela enfiou o dedo no aro de barbante e Hit empurrou os óculos para cima do nariz para poder ver melhor o que ela estava fazendo. Ela virou a mão com a palma para o céu e o ioiô Duncan preso no vale de carne formado pela mão encurvada. Ela rolou o ioiô pelo dedo indicador, ele caiu até a ponta do barbante e dormiu. Quando ela mexeu os dedos em um gesto de quem está chamando para vir até aqui, ele imediatamente despertou e subiu pelo barbante até a palma da mão dela. "Ah, caramba! Olha isso!" disse Hit. "Isso é coisa de criancinha", disse Bev. "Olha isso!" Ela soltou o ioiô de novo, deixou-o dormir por um momento e depois o fez passear como cachorro com uma série de puxões do cordão. "Ah, para", disse Hit. "Odeio exibicionismo." "Que tal isso?" perguntou Bev, sorrindo docemente. Ela moveu o ioiô para frente e para trás, fazendo o Duncan vermelho de madeira parecer uma raquete com bolinha que Hit teve uma época. Ela terminou com a volta ao mundo, quase batendo em uma senhora de idade que olhou para eles com raiva. O ioiô terminou na palma da mão dela com um barbante bem enrolado. Bev o devolveu para Hit e se sentou de novo no banco. Hit se sentou ao lado dela, com o queixo caído em perfeita e sincera admiração. Bev olhou para ele e riu. "Fecha a boca, vai entrar mosca." Hit fechou a boca de repente. Além do mais, essa parte final foi sorte. Foi a primeira vez na vida que fiz 2 voltas ao mundo seguidas sem errar. Havia crianças passando por eles agora, indo para o cinema. Peter Gordon passou com Marcia Faden. Eles iam juntos, mas Hit achava que era por eles serem vizinhos, na West Broadway, e serem tão idiotas que precisavam do apoio e atenção um do outro. Peter Gordon já estava tendo bastante acne, embora só tivesse 12 anos. Ele às vezes andava com Bowers, Chris e Huggins, mas não era corajoso bastante para fazer nada sozinho.
Ele olhou para Hit e Bev sentados juntos no banco e cantarolou. Como quem será, com quem será, com quem será que Hit vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se a Bev vai querer. Ela aceitou, ela aceitou. Tiveram 2 filhinhos e depois se separou, concluiu Márcia dando gargalhadas. Senta nisso, queridinha, disse Bev e mostrou o dedo do meio para eles. Márcia afastou o olhar, repugnada, como se não conseguisse acreditar que uma pessoa pudesse ser tão grosseira. Gordon passou o braço ao redor dela e falou por cima do ombro para Hit. Quem sabe a gente se encontra mais tarde, 4 olhos. Quem sabe você vê o cinto da sua mãe, respondeu Hit com esperteza. Mesmo que meio sem sentido. Beverly teve uma crise de riso. Ela se apoiou no ombro de Hit por um momento e Hit teve tempo o suficiente para refletir que o toque dela e a sensação do peso leve não eram exatamente desagradáveis. E então ela se empertigou de novo. Que dupla de babacas, disse ela. Acho que Márcia Faden mija água de rosas, disse Hit, e Beverly começou a rir de novo. Chanel número 5, disse ela com voz abafada porque as mãos estavam sobre a boca. Pode apostar, disse Hit, embora não tivesse a menor ideia do que era Chanel número 5. Bev? O quê? Você pode me ensinar a fazer o ioiô dormir? Acho que posso. Nunca tentei ensinar a ninguém. Como você aprendeu? Quem te ensinou? Ela olhou para ele com nojo. Ninguém me ensinou. Eu descobri sozinha. Como girar um bastão. Sou ótima nisso. O convencimento não está na sua família, disse Hit, revirando os olhos. Bem, eu sou, disse ela, mas não tive aulas nem nada. Você sabe mesmo girar? Claro. Vai acabar sendo líder de torcida no Fundamental 2, né? Ela sorriu. Era o tipo de sorriso que Hit nunca tinha visto antes. Era inteligente, cínico e triste, tudo ao mesmo tempo. Ele recuou um pouco devido ao poder desconhecido, assim como havia se afastado da foto do centro no álbum de George quando ela começou a se mover. Isso é para garotas como Márcia Faden, disse ela. Ela, Sally Miller e Greta Bowie, garotas que mijam água de rosas. Os pais delas ajudam a comprar os equipamentos esportivos e os uniformes. Elas entram. Eu nunca vou ser líder de torcida. Nossa, Bev, essa não é a atitude. Claro que é, se é verdade. Ela deu de ombros. Não ligo. Quem quer fazer cabriolas e mostrar calcinha para milhões de pessoas afinal? Olha, Hit, olha isso. Durante os 10 minutos seguintes, ela mostrou para Hit como fazer o ioiô dormir. Perto do final, Hit realmente começou a entender, embora só conseguisse chegar à metade do barbante depois de acordar. Você não está movendo os dedos com força suficiente, só isso, disse ela. Hit olhou para o relógio no Mary Trust do outro lado da rua, deu um pulo e enfiou o ioiô no bolso. Caramba, tenho que ir, Bev. Vou encontrar o velho Monte de Feno. Ele vai pensar que mudei de ideia. Quem é Monte de Feno? Ben Hanscom, mas eu chamo ele de Monte de Feno, você sabe, como Monte de Feno Calhon, o lutador. Bev franziu a testa. Isso não é muito gentil. Eu gosto de bem. Não me bate, sinhá, gritou Hit com voz de garoto negro, revirando os olhos e batendo as mãos. Não me chicoteia, você bonzinho, sinhá, juro. Hit, disse Bev com voz fraca. Hit parou. Eu também gosto dele, disse ele. Nós construímos uma barragem no Barrens uns dias atrás e... Vocês vão lá? Você e Ben brincam lá? Claro, um bando de garotos também. É legal lá. Hit olhou para o relógio de novo. Preciso ir logo para o cinema. Ben vai estar esperando. Tá. Ele fez uma pausa, pensou e disse. Se você não for fazer nada, vem comigo. Já falei, não tenho dinheiro. Eu pago para você, tenho $2. Ela jogou o resto da casquinha em uma lixeira ali perto. Seus olhos daquele belo tom claro azul acinzentado se direcionaram para os dele. Estavam com expressão divertida. Ela fingiu ajeitar o cabelo e perguntou. Querido, você está me convidando para um encontro? Por um momento, Hit ficou confuso. Chegou a sentir um rubor subindo para as bochechas. Ele tinha feito a proposta de uma maneira perfeitamente natural, assim como fez com Ben, mas não tinha falado alguma coisa para Ben sobre ele pagar depois? Sim, mas não falou nada disso para Bev. Hit se sentiu meio estranho de repente. Ele baixou os olhos, se encolheu do olhar divertido e se deu conta agora de que a saia dela havia se levantado um pouco, quando ela se inclinou para a frente para jogar a casquinha na lixeira. Agora ele conseguia ver os joelhos dela. Ele ergueu o olhar, mas isso não ajudou. Agora ele estava olhando para os brotos que eram seios dela. Hit, como costumava fazer em momentos de confusão, se refugiou no absurdo.
Sim, um encontro, gritou ele, ficando de joelhos à frente dela e erguendo as mãos unidas. Venha, por favor, vou me matar se você disser não, entendeu? Ah, Rich, você é tão mongo, disse ela rindo de novo, mas as bochechas dela não estavam um pouco vermelhas? Se sim, fez com que ela ficasse mais linda do que nunca. Se levanta antes que seja preso. Ele se levantou e se sentou ao lado dela de novo. Sentia que seu equilíbrio havia voltado. Um pouco de bobeira sempre ajudava quando você ficava tonto, acreditava ele. Quer ir? Claro, disse ela. Muito obrigada, pensa bem. Meu primeiro encontro, espera só eu descrever no meu diário hoje à noite. Ela juntou as mãos entre os seios em crescimento, bateu as pestanas rapidamente e riu. Eu queria que você parasse de falar assim, disse Rich. Ela suspirou. Você não tem muito romance na alma. Não tenho mesmo. Mas ele se sentiu feliz consigo mesmo. O mundo, de repente, pareceu muito claro e muito simpático. Ele se viu olhando para o lado, para ela, de tempos em tempos. Ela estava olhando para as vitrines, para os vestidos e camisolas em Corner Hopleys, para as toalhas e panelas na vitrine Discount Bar, e ele roubou olhares para os cabelos dela, para a linha do maxilar. Observou a forma como os braços nus saíam dos buracos redondos da blusa. Viu a borda da alça da camiseta de baixo. Todas essas coisas o fascinaram. Ele não saberia dizer porquê, mas o que aconteceu no quarto de George Denbrook nunca pareceu mais distante do que naquele momento. Era hora de ir, hora de encontrar Ben, mas ele ficaria aqui um momento a mais enquanto os olhos dela observavam as vitrines, porque era bom olhar para ela e estar com ela.